Tô me achando muito caído aqui. Tá bom, sobe um pouquinho. Boa noite, irmãos. Estamos aqui já no aguardo do horário para iniciarmos o nosso pequeno trabalho e o nosso imenso aprendizado, né? Porquanto estamos falando sobre um instrumento que faz parte da nossa vida desde os tempos mais remotos. Se alguém puder me dizer aí se tá bom de imagem e de som. Olga Carneiro, boa noite. Estamos bem de som, Olga? Boa noite, irmão. Tudo bem? Podemos começar aqui sem susto. Que bom. Vamos então agradecer ao Cristo a oportunidade que se renova, agradecer a Deus que permite que permaneçamos aqui ainda para mais esse aprendizado, agradecer aos Espíritos tutores e protetores que nos conduzem nesse aprendizado com a maior paciência, qual se fôramos crianças ainda em pré-primário, né? Agradeçamos então os nossos ancestrais, os espíritos familiares desta encarnação. Agradeçamos Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany e tantos outros que fazem parte da codificação e da continuação dessa codificação. E abramos o nosso coração em oração para iniciarmos o nosso aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós aprendemos a perdoar as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja. Boa noite, Su, Daniela, que Deus abençoe vocês. Boa noite, Vinícius, meu neto querido, Bebeco, que Deus te abençoe. Nós vamos, um pouquinho antes de iniciar, né? A melhor, iniciar o assunto em si, mas eu vou até pedir para o Mauro, que eu esqueci de anotar o nome do autor do livro, O Perispírito e Suas Modelações. E olha o que nós encontramos ali, para a importância do nosso aprendizado. Boa noite, Mauro. Márcia, tudo bem contigo?
e que nós estamos salientando constantemente, Jane, Gerdrago, que Deus abençoe vocês, a importância desse aprendizado. Olha o que nós encontramos nesse livro, O Perispírito e as suas modelações. O perispírito, Mariana, boa noite, elaborado desde milhões de anos nos laboratórios da natureza, esse perispírito herdou o automatismo permanente, que o mantém atuante, transmitindo ao espírito as impressões dos sentidos e comunicando ao corpo as vontades do espírito. Graças a esse automatismo perispiritual, o homem não precisa programar-se para pensar, para respirar, dormir, promover fenômenos digestivos, excretar, fazer circular o sangue e os hormônios e um sem número de funções que passam desapercebidas para nós. Aí a importância do aprendizado desse perispírito, que aqui na Terra, encarnado, ele já faz todo esse trabalho, né? Jorge Hansen tem também vários trabalhos, né, nesse sentido, que nos mostram a importância do perispírito. E hoje nós vamos ver, né, transfiguração e invisibilidade. Mariana e Valerie, Ana Anitta, boa noite, sejam sempre bem-vindas. E começando a dizer que, quando nós pensamos em perispírito, dá a impressão que tudo ocorre no além, né? Que no mundo espiritual nós vamos utilizar, porque o perispírito é o nosso corpo, coisas desse tipo, né? Rosa Funkerbicius, Maria da Penha, boa noite. Sendo que, na verdade, enquanto encarnado, nós gozamos e utilizamos todos os recursos que o perispírito nos apresenta. O que impede de perceber, de sentir isso, é o desconhecimento, né? E é claro, vamos sempre ressaltar que a codificação espírita tem pouco mais de 160 anos que está conosco, mas ela está com o ser humano desde que o ser humano começou a raciocinar, né? E descobrir a cultura, e descobrir o que está fazendo aqui, quem é ele, né? E aí nós vemos que a reencarnação está na Bíblia, que muitos povos antigos já sabiam dela, né? Dentro dessa visão da reencarnação, nós vamos colher maiores informações sobre o perispírito enquanto instrumento que nos permite lidarmos com a matéria. E lidamos literalmente porque o perispírito ele não está mergulhado no nosso corpo. Ele está como que uma névoa fluídica, né? É por isso que ele se expande, permite-nos percepções encantadoras, assim como percepções assustadoras, né? De conformidade ao ambiente que nós estamos, né? E tem essas duas, vamos dizer assim, esses dois sentidos, né? De transfigurar-se e também de tornar-se invisível, né? E Allan Kardec nos diz aqui, olha, o perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades que o dos espíritos. Como isso foi dito, ele não está de modo nenhum confinado, preso dentro do corpo, mas irradia e forma ao seu redor uma espécie de atmosfera fluídica. Por isso que quando nós encontramos pessoas, nós sentimos aquela vibração
que nos satisfaz, que nos alegra, que nos alerta. Caramba, que gostoso, né? Porque você expandiu o seu perispírito, essa atmosfera fluídica também combina com a atmosfera fluídica da pessoa que você encontrou, e aí se dá a percepção de um encontro de um amigo ou de uma amiga espiritual de outros tempos, né? Ora, em termos, o perispírito, por esses casos todos, por essa situação toda que ele pode provocar, e sob o império, né, das mesmas circunstâncias, ele sofre transformação análoga à que foi descrita. Ele pode sofrer transformações tantas, segundo as necessidades. Nós vamos descobrir aqui, né, o quanto pode o perispírito. Imagina, hoje, se nós tivermos ainda é muito pouca, mas a mediunidade de efeito físico, ela decaiu, eu imagino já que está bem pertinho do zero, se não foi extinta de vez. Em face de que ganhamos evolução intelectual, e isso implica em responsabilidade espiritual, emocional, né? Responsabilidade cultural, e mais um médium de transporte. Ele ajudava o espírito a provocar coisas maravilhosas, a entrar com uma flor, um relógio, através de parede, por exemplo. Como é que o espírito fazia isso, né? Nós vamos perceber que a configuração do espírito, para o médium, por exemplo, que está encarnado, né? Essa ligação espírito-matéria se dá molecularmente, ou seja, o perispírito está ligado, conectado, molécula a molécula do nosso corpo, né? E isso facilita a sua expansão, né? E o espírito, quando percebe que a afinidade fluídica entre ele e o médium, e ele vai provocar efeitos físicos, então se deu, como é que se diz? O ponto ideal. Emília, boa noite. Estela, boa noite. O ponto ideal, né? Para que possa se dar o fenômeno. E aí ele consegue. Como é que ele atravessa um objeto através da parede? Porque a nossa matéria, embora tenha uma conexão, como é que se diz, bastante coesa, mas o espírito, o perispírito, aliás, livre, desencarnado, né? Ele, através dessa expansão molecular, ele se dilata e passa pela parede. Por isso que não há obstáculo. Assim ele faz ao passar pelo fogo, pelo gelo, ele não vai perceber os efeitos dessas coisas. Olha a importância disso. Nenhum espírito no mundo espiritual vai ficar preso a isso ou aquilo, né? Depende da sua cabeça, depende da sua mente, dele conhecer-se a si mesmo, né? Patrícia, que Deus te abençoe. É muito bom ver você por aqui. Então, ele pode fazer com esse perispírito aquilo que for necessário. A transfiguração e a invisibilidade, né? Por isso que às vezes no escuro do quarto nós percebemos um vulto e de repente aquilo desaparece, né? E se nós percebermos o espírito propriamente dito, nós estamos vendo a imagem que esse espírito carrega no perispírito. Porque o espírito nós não vamos ver.
Ninguém aqui na Terra, em planetas do nosso nível, consegue ver um espírito. Ele vai ver perispírito. E é claro que aquele perispírito tem um comando espiritual. Tem a sua mente, os seus sentidos, os seus sentimentos, né? Está tudo no espírito. Tanto que ele se dispõe a vir te visitar, né? Nessa visita, você está vendo esse perispírito. Na transfiguração vai ser a mesma coisa. Só que no sentido contrário, né? No livro dos Médiuns, o Kardec explica isso com bastante propriedade, né? O fenômeno da transfiguração pode se manifestar com uma intensidade diferente segundo o grau de depuração do perispírito. Grau que corresponde sempre à elevação moral. Quanto mais esse grau for elevado, melhor o espírito se manifesta, melhor ele se conduz, melhor ele faz essas manifestações todas. Não, nós estamos acostumados de que o espírito de efeito físico, ele está, vamos dizer assim, um pouco mais grotesco, né, do que o outro. Mas o espírito mais educado, vamos dizer assim, também pode fazer isso, de acordo com a circunstância. Então, por exemplo, ele desencarnou. A família toda está abalada com seu desencarne, havia até uma certa dependência, né? E ele vem para aliviar os familiares. Olha, eu estou aqui, eu estou vivo. Como disse o Santo Agostinho, eu estou apenas do outro lado da rua. Continue a me tratar do mesmo modo como vocês tratavam enquanto eu estava aí. Falar comigo da mesma maneira. Não é preciso cerimônia. Nós estamos no mesmo mundo. A diferença é que eu estou numa dimensão, vocês estão em outra dimensão. É só isso. Vocês não podem me ver com a mesma presteza, com a mesma qualidade que eu vejo vocês. Mas vocês podem me sentir. O nosso relacionamento, durante o tempo que eu estive aí encarnado, permite que as minhas vibrações façam com que vocês me reconheçam no ambiente. E é mais ou menos isso que acontece na maioria das relações, né? Agora, na questão mais pura, mais densa, mais, como é que se diz, mais própria da transfiguração, o espírito, ele pode, por exemplo, entrando em contato com o médium, numa reunião, numa sessão própria para isso, emanar o seu fluido e esconder totalmente a fisionomia do médium e revelar a sua, né? Isso é a transfiguração. O espírito dá, através do perispírito, a configuração, a imagem que ele quiser. É claro que a misericórdia do Pai não permite que ele saia por aí fazendo gracinha, assustando todo mundo, não. Sabe, isso ocorre pelos desavisados que vivem no mundo espiritual, como aqui também, né? Da mesma maneira que nós encontramos aqui espíritos gaiatos, brincalhões, descompromissados com a responsabilidade, no mundo espiritual nós vamos encontrar da mesma maneira. Mas, regra geral, não é permitido que, por exemplo, um espírito qualquer se mostre para uma família com uma fisionomia de alguém dessa família. Não é permitido isso, porque isso é cometer um crime emocional, né? E nós sabemos que a legislação espiritual é muito grande.
muito vasta. Que beleza, hein, Sueli? Sua avó veio te abraçar para deixar tranquila a partir do segundo dia que ela desencarnou, né? Tá vendo? Sentiu o seu abraço estando em outra dimensão. É salutar. Porque a criatura transmite todo o sentimento de gratidão, de amor, de sentimento, também de saudade, nesse momento do abraço. Por isso que causa em nós uma tremenda emoção, né? Que às vezes a gente fica horas e horas com aquela emoção impregnada no perispírito, né? De perceber essa pessoa, né? Então, eu particularmente, da minha parte, eu fiz um trato com o pessoal de lá, falar, não me aparece e nem revela quem são vocês, porque eu não dou conta da emoção. Então, imagina, eu já contei para vocês que a Sueli deve lembrar disso, nós vamos fazer uma palestra e uma apresentação do grupo musical no Centro Espírita Jesus Redivivo, e o Joãozinho, que era o dirigente da noite, através de uma médium de evidência, me disse que ela via em mim, né, que eu estava dividido. Metade era um espírito com roupa branca e chapéu na cabeça, e a outra metade era eu, né? E esse chapéu do tipo Panamá, aí eu entendi que era meu pai. Imagina a emoção. Se ele se revela a mim, né, assim, instantaneamente, eu não sei se eu terei recursos de equilíbrio em face da emoção para segurar esse momento, né? Achei também, como a Sueli mostrou aqui, muito gostoso, né? Então, nós precisamos estar preparados para isso. Por isso que, às vezes, nós vemos alguma coisa além da matéria, assim, rapidamente. O Espírito insinua uma visão e, como que apertou o interruptor, acendeu a luz e apertou para apagar. Assim, mais ou menos, né? Para chamar a atenção da gente, na questão da invisibilidade. Né? Mas na transfiguração, sabe, o Espírito pode se apresentar através do médium, porque ele transfigurou a imagem do médium e misturou a sua mesmo, né? E como também uma pessoa em sofrimento e tem alguma sensibilidade de vidência, vai a um cemitério porque o seu filho, a sua mãe, sua filha, sua avó, seu pai desencarnou, e esse ainda está meio desarrumado ali. E ela vai ver. O que é que o Espírito faz? Ele esconde, ele transfigura para a criatura não ver. Isso é caridade espiritual, né? E nós precisamos entender isso, né? Então, o Espírito pode dar ao seu perispírito uma aparência luminosa, esplêndida. E isso vai permitir com que ele esconda a si mesmo ou ao médium. Nessa transfiguração direta com o médium, nós não vemos mais a imagem do médium. Nós vamos ver a imagem do Espírito. Então, é importante que a gente saiba disso, como nós lemos no começo, né? Aqui, o perispírito tem uma função imensa. Imagina quando ele não depender mais da matéria. Ficar nos alertando disso ou daquilo. Quando nós soubermos que tem um monte de coisa que ocorre com a gente, que está na raiz dos fenômenos perispirituais. Nós vamos ter que acatar as orientações do Kardec e mudar. Que legal isso aqui, você se lembra. Então, essa questão da transfiguração, da invisibilidade, né,
nós temos que entendê-la. Porque as coisas ocorrem com a gente. E depois nós não sabemos explicar para nós mesmos. Nós não sabemos explicar os nossos sonhos. A maioria das pessoas não conseguem entender o que aconteceu no seu sonho. Está num ambiente que não se lembra, não é que não conhece, não se lembra. Se ela está num ambiente, conversando com alguém, que esse alguém a envolve num amor, numa emoção profunda, é um ambiente que ela conhece. Ela apenas não se lembra, porque o nosso cérebro, a gente já aprendeu aqui, não comporta a informação de duas vidas. Imagina de tantas vidas que nós já tivemos. Cada vez que a gente reencarna, tem um cérebro novo, para um aprendizado novo. Então, o que nós vemos no mundo espiritual, o nosso cérebro não tem capacidade para registrar aquilo com a capacidade que ele tem aqui. Ele vai ali na praia, ele conhece um monte de coisa. Ele vai num sítio, numa fazenda, numa cidade, lá em uma cidade que eu gosto muito, além da minha, lá em Queluz, que se chamou Vila Rica, e hoje é Ouro Preto. Vai lá, sabe? E ele registra tudo. Ouro Preto tem uma aura espiritual imensa, né? Entendeu? E a pessoa fica como encantada naqueles locais. Mas tudo isso se dá como? Através do perispírito, que é esse instrumento que todos nós temos. E aí, hoje, nos dias de hoje, essa transfiguração, ela como é que se diz, já não acontece mais com com a frequência que acontecia há um tempo atrás, né? Agora, a invisibilidade já é mais continua contemporânea, continua lado a lado com a gente, em face das necessidades que nós temos. Alcione Monteiro, boa noite. A invisibilidade, a forma material, ou seja, o corpo, isso, minha querida, aleijadinhos, inconfidentes, né? Lembranças eternas. Tomás Antônio Gonzaga, né? A forma material pode desaparecer sob o fluido perispiritual. Mas não há necessidade por esse fluido de revestir outro aspecto. Aqui ele não está transfigurando. Por isso que não há necessidade de revestir outro aspecto. Às vezes pode simplesmente ocultar um corpo inerte. O espírito pode estar num ambiente mediúnico, ele pode simplesmente envolver o relógio de alguém, um copo, um livro, e aquele livro parece que desapareceu de cima da mesa, do ambiente. Não, é apenas ele envolveu com seu fluido aquele objeto, né? E depois torná-lo, a partir disso, invisível aos olhos de uma ou várias pessoas. Tem um objeto sobre a mesa, o espírito envolve com seus fluidos e aquele objeto desaparece, né? Como se estivesse numa camada de vapor. Então, esse é um processo de invisibilidade. Mas tem tanta coisa por aqui que nós sentimos, sabemos que existe, né? E que, no entanto, não nos damos conta. A eletricidade, por exemplo. Nós sabemos que se colocar o dedo ali na tomada dá choque. E nós só percebemos a eletricidade a partir do choque. Um efeito. A eletricidade em si, nós não percebemos. Nós nem sabemos, né, como é que ela se dá, como é que ela sai da usina, né, através
velocidade da água, que gira o motor e que gera energia, né? E que chega às nossas casas. Agora, nós temos medo de um fio decapado. Vamos lembrar bem aqui uma coisa que é importante. Não existe fio descascado. Fio não é fruta, não se descasca, decapa, tira a capa dele, né? Então, nós não vamos colocar a mão no fio decapado, porque sabemos que ele está energizado e vamos tomar choque, né? Mas nós não vemos a eletricidade também. E vou dizer uma coisa para vocês, a eletricidade está por fora do fio de cobre. Ela não está dentro do fio de cobre. Ela está por fora. Tanto que aproximar alguma coisa gera um efeito magnético e encosta, né? Porque a eletricidade não está lá dentro do fio. E tem tantos outros vapores, né? O vapor da caldeira, por exemplo, nós tivemos trens, navios sendo, como se diz, como é que eu falo para vocês, desenvolvendo velocidade através de caldeira, através da força da água quente. Então, mas aí, Cossalter Amália, quando você está sonhando com uma pessoa que está encarnada aqui, você também está vendo o perispírito dela. Porque ela está lá na casa dela dormindo, assim como você está na sua casa dormindo. Você está sonhando, você emancipou, saiu do corpo e enxergou essa pessoa. O perispírito é o corpo que permite a nossa identidade. Então, ele não vive, o espírito não vive separado do seu perispírito. Nós temos esse perispírito desde quando fomos criados simples e ignorantes. E ele vem ganhando evolução de acordo com que nós também evoluímos. E vai tornando-se cada vez mais sutil, cada vez mais rico, cada vez com mais recursos, depende da nossa evolução, né? Então, o que nós precisamos, como você está colocando aí, quando você sonha com alguém que ainda está aqui, independente de ela ter desencarnado depois ou não, porque a desencarnação é uma lei da natureza, a identidade desse espírito, dessa pessoa, como você está colocando aí, é o seu perispírito. O espírito em si, quando há necessidade, ou quando ele evolui, um espírito que, por exemplo, já vive em Júpiter, que é um planeta mais evoluído que o nosso, nós não conseguimos ver. Porque o seu perispírito está tão sutil, tão evoluído, que é invisível para nós. Entende? Então, o perispírito na questão da identidade, né? Então, voltando, né? Como diz o próprio Kardec aqui, nós estamos fazendo com relação como se diz, ao vapor, à eletricidade, né? Outro dia eu disse para vocês que a indústria, por exemplo, hoje, para economizar material, ela tiver que fazer um corte numa barra de aço, numa barra de ferro, ela pode utilizar a água. Ela faz uma pressão, cria um jato de água e ele vai cortar o ferro, né? Então, nós temos que conhecer as coisas. A eletricidade, o vapor, né? Para poder saber, quando nós formos ao mundo espiritual, quando nós desencarnamos, vai acontecer tantos fenômenos com a gente, e só são categorizados como fenômenos porque nós desconhecemos.
A questão, por exemplo, da levitação, nós não sabemos aqui, vivendo pesadamente, arrastando pela terra, nós não sabemos da levitação. Nós esquecemos. Quando vamos para o mundo espiritual, né, nós vamos levitar. Algum tempo depois, a gente vai conhecendo o ambiente. Eu acho que eu já contei para vocês no livro, na outra dimensão, a criatura viu um amigo a uma certa distância, saiu correndo para encontrar esse amigo no mundo espiritual. Nessa corrida, ele levitou e subiu. Depois, não sabia como descer. Quando eu li isso, eu dei risada bastante, né? É esse tipo de fenômeno que nós podemos viver. Conhecendo mais sobre o perispírito, nós teremos maior domínio sobre nós mesmos. Nós vamos entender como agir para não sermos surpreendidos com esses fenômenos. Entende? O Kardec diz aqui, olha, esses fenômenos não podem parecer estranhos, senão porque não se conhecem as propriedades do fluido perispiritual. É para nós um corpo novo, com propriedades novas, que não se pode estudar pelos procedimentos ordinários da ciência, mas que não são elas menos propriedades naturais, nada tendo de maravilhoso a não ser a novidade. Como, por exemplo, essa situação que eu citei. Porque o perispírito, ele é um catalisador de energias divinas, que assimila, é encarregado de transmitir, de plasmar no corpo todas essas energias. As ordens da mente que procedem do espírito. O espírito tudo comanda. Tanto comanda para o bem, quanto para o mal, segundo a sua educação, segundo a sua evolução, né? E por isso que tem muita gente que vai no cemitério e assimila coisas que não deve assimilar. O medo não pode passar por sobre um túmulo, você não pode passar por respeito, apenas então somente isso. Mas há circunstâncias que te obrigam, sabe? Recentemente nós fomos no sepultamento do corpo do meu irmão e não tinha alternativa para sair dali se não sair pisando por sobre as covas. Então, mentalmente você até pode elevar um pensamento bom, mas ali só tem carcaça, como disse Jesus. Túmulos caiados por fora, podres por dentro. Então nós ali só temos podridão. Quando saímos do corpo por desdobramento, também temos a opção de levitar. Com certeza, depende da evolução de cada um. Entende? Tanto que tem gente que sonha que está voando. Isso é o efeito da levitação, que traduz para ele como voo, porque é o que ele entende. Há uma associação, como é que se diz, folclórica, quando a gente em desenvolvimento físico, lá pela infância, adolescência, a gente sonha porque vai crescer. Isso é apenas uma associação, não é uma verdade fisiológica, né? A partir do momento que nós atingimos um progresso moral, favorece a compreensão de como lidar com o nosso corpo fluídico. Exatamente. Entende? Agora, quando você tem esse desenvolvimento moral, mais o conhecimento, essa facilidade é muito maior. Sabe? Porque você não estranha nada, entendeu? Quando eu casei no ano de 1973. E eu passei por uma cirurgia de varizes, estava em casa, a minha esposa disse assim para mim, olha, fica com a Janaína aí, que era novinha, faz ela dormir enquanto eu cuido das coisas. Tudo bem, comecei
brincar com a minha filha, cantar, não sei o quê. Ela dormiu, eu também dormi. E aí, desprendido, eu senti sede. E aí eu fui, para mim, eu estava na carne, né? E eu saí da cama, eu parecia um réptil, uma cobra. Saí descendo pela cama, cheguei no chão e saí me arrastejando praticamente, ou era uma levitação baixa, né? Quando eu cheguei na cozinha, eu vi minha esposa passando no quintal. E eu fui até a pia, e estava escuro. Eu fui acender a luz e a minha mão passou direto dentro do interruptor. E eu levei um susto e acordei. E até hoje, nunca mais eu me esqueci desse lance, né? Mas, se naquela época eu já tivesse o conhecimento sobre o espírito, provavelmente eu não ia ficar com medo, eu não ia tomar choque. Por que o medo? E por que acender luz? Eu estava vendo o efeito da vida material. Não estava vendo o efeito da vida espiritual, né? Exatamente isso ali. Com a minha estatura só podia ser uma levitação baixa, quase rente ao chão. E nós precisamos entender os fenômenos que ocorrem com a gente, porque também estamos inclusos nisso, de invisibilidade, de transfiguração, porque transfigurar é mudar a figura. E é isso que o Espírito faz, né? Quando na execução desse fenômeno, da transfiguração, né? Então, veja bem, foi uma linda experiência, me deu um susto, mas foi muito gostosa. O perispírito é o conservador de todas as aquisições fisiológicas e intelectuais que nós adquirimos ao longo do tempo, né? É por isso que nós vemos aqui, às vezes, chega uma criaturinha, como nós estamos vendo nos dias de hoje, tem um bebê que tem 1 ano e 7 meses e toca piano. E toca música clássica, né? É um espírito, como é que se diz, bem dotado, evoluído. Tudo isso está conservado, guardado na memória do perispírito. O seu aprendizado. Ele tem essa liberdade hoje, a liberdade espiritual de acionar esse conhecimento. Porque nós temos que entender que ainda não é permitido espíritos superiores nesse planeta. Em face de ser um planeta ainda, né? Está em fase de transição, mas é ainda de prova e de expiação. E a nossa percepção, a nossa sensibilidade e até a nossa moral, ainda tudo isso é questionável. Nós vemos coisas, uma pessoa fazer uma coisa extraordinária, muitos geram ciúmes. O ciúmes é uma deficiência moral. Por que só ele consegue? Por que só ela consegue? Por que eu não consigo? Isso é ciúme, né? E o ciúme como é que se diz? É uma deficiência moral, é um sentimento inferior, né? Também, né, a sua estatura está igual à minha, né? Sandra, fala para o seu marido te amarrar você na cama, hein, Sandra? Ele já te viu levitando quando estava dormindo, né? Na verdade, ele também está vendo você no mundo espiritual, porque você está levitando em espírito, né? E ele também está vendo você no mundo espiritual levitando, né? Porque aqui na Terra é preciso muita força espiritual, perispiritual, para fazer. Pode fazer? Pode. Tem um médium ao tempo do Kardec, cujo nome era Douglas Home, uma coisa assim, que ele levitava.
ele saía da janela de um apartamento para fora e ia entrar pela outra janela. Ele fazia coisas maravilhosas, né? Entendeu? Maria Gomes, seu filho de 11 meses, desenganou ou desencarnou? Explica para mim, diretor. Você não consegue sonhar com ele por quê? Depende dos sentimentos que você está prendendo dentro de você. Você precisa de liberdade espiritual para saber o que vai conversar com o seu filho, no caso dele ter desencarnado. Porque às vezes a gente quer sonhar com um filho, com uma filha, com a mãe, mas vamos lá reclamar, chorar. Nós precisamos trabalhar essa emoção para ter liberdade, até para não sobrecarregar o filho ou a filha, ou quem quer que seja, com sentimentos de tristezas, de frustrações, porque houve a separação, né? Na primeira vez que recebi uma comunicação da minha mãe, não levitei 100%, mas minha cintura ficou na altura da cabeça. Assim podemos nos abraçar, quer dizer, tive a sensação de estar abraçando-a e sendo abraçado. Exatamente, por quê? Porque perispiritualmente você, como é que se diz? Se expande. Isso é expansão perispiritual. Por isso você tem essa sensação de que você subiu para abraçar a sua mãe, entende? Então veja bem, vou até voltar aqui para a gente pegar o pio da meada aqui. Esses fenômenos não podem parecer estranhos, senão porque não se conhecem as propriedades do fluido perispiritual. É para nós um corpo novo que deve ter propriedades novas, e tem, e tantas nós vamos ver depois, só anotadas pelos estudiosos, nós vimos 17 propriedades, né, que não se pode estudar senão pelos procedimentos ordinários da ciência. Quer dizer, a ciência não vai conseguir medir perispírito e um monte de coisa, né? Mas que não são elas menos propriedades naturais. Nada tendo de maravilhoso a não ser a novidade. Apenas a novidade às vezes até estonteante. Mas, como é que se diz? Essas propriedades do perispírito são aquelas propriedades que provocam tudo que nós precisamos. Entende? Por isso que eu li no começo que, por exemplo, imagina, nós não sabemos, como é que se diz, como é que o nosso corpo transforma a nossa alimentação em energia. Como é que essa energia chega aos nossos músculos? Como é que chega às proteínas, às vitaminas nos nossos sangues? Nós temos teorias a esse respeito, né? E quem comanda tudo isso? É o danado do perispírito. Ele tem um comando tão sensacional, tão grandioso, que nós dormimos e ele vigia os fenômenos biológicos nossos. Sabe? Se não houvesse o perispírito, nós não tínhamos um domínio desses fenômenos. Por exemplo, ele sai e nós não fazemos xixi na cama por isso. Ele está de olho, ele está comandando isso, né? Então, conhecer o perispírito é exatamente uma obrigação de cada um de nós. Porque vamos ter intimidades conosco mesmo. O Sócrates não disse, conheça-te a ti mesmo? É nesse sentido, de saber a sua força, as suas potências. Leon Denis fala das potências da alma. E ele fala da vontade, ele fala do amor, né? Agora, essa vontade, quem é que desenvolve? É o espírito. Através de quem? Do perispírito. O amor. Como é que nós transmitimos esse amor?
através do espírito que o engendra, que o elabora, e do perispírito que vai colocá-lo em prática. Além do que, Ademário falou também, pode ocorrer do espírito não estar pronto para o encontro. Exatamente. Foi assim com o meu pai. Eu era adolescente e queria muito falar com meu pai desencarnado. Um espírito amigo veio e me avisou que meu pai não poderia ainda me encontrar, porque ele estava em fase de tratamento no plano espiritual. Veja bem, são condições psicológicas, tanto a sua quanto a deles, que precisam ser ajustadas. É preciso esperar o braço amigo do tempo, como é que diz, a trabalhar essas coisas todas, para que vocês tenham um encontro que seja produtivo, que seja gratificante, sabe? Eu vou dizer para você, você passou essa dificuldade. Eu fiquei até a maioridade sonhando com meu pai de costas. Muito tempo depois, eu fui ver nas fotografias antigas de casa, que tem uma fotografia dele que ele está no trabalho e tiraram pelas costas. Olha como é que a gente tem essas coisas, entende? O perispírito comanda o corpo e a vontade é do espírito. Via perispírito, o espírito faz tudo o que o corpo precisa. O perispírito recebe as coisas de fora, as sensações, os sentimentos, e transmite ao corpo e chega ao espírito. E vice-versa. No sentido contrário também a mesma coisa. Ficamos ligados ao corpo físico pelo chamado cordão prateado, que é uma ligação entre o perispírito e o corpo físico. É assim que no plano espiritual sabe-se que é encarnado ou não. Exatamente, Estela. Esse cordão prateado, ele é uma extensão do perispírito. Quando a gente sai, porque não há rompimento, nós saímos com esse cordão, vamos esticando até onde a gente for. Se você sair daqui for a China, esse cordão se estica até lá. Se você for a Groenlândia, for na Patagônia, onde quer que você vá, vai haver essa extensão desse cordão de prata, entendeu? E é através dele que, por exemplo, você está dormindo, desprende, vai no sonho e alguém vai mexer no seu corpo. Lá você volta instantaneamente. Por quê? Através desse cordão. Exatamente, pode ocorrer isso, Mauro. Porque, às vezes, a gente ainda não está com permissão para ver tudo, né? Porque são coisas que ainda pertencem mais ao mundo espiritual do que ao mundo material, entendeu? Se nós tivermos uma intenção de aprendizado, é diferente de curiosidade. Com a curiosidade, pouco nós vamos ver. Com a intenção de aprendizado, nós vamos abrindo aos poucos todas as lições que possamos recolher do mundo espiritual, entende? E agora você veja bem, vou repetir aqui. O perispírito é o conservador de todas as aquisições fisiológicas e intelectuais. Através dele, nós conseguimos tudo, né? Porfírio, só para a gente arrematar aqui, dizia o seguinte: nossa alma deve ser, no momento da morte, tal como era durante os mistérios, isto é, isenta de paixões, de inveja, de ódio e de cólera. Porque quando a gente passa para o mundo espiritual com esses sentimentos, sabe, nós estaremos totalmente desequilibrados no mundo espiritual. Entende? Então, nós vamos ficando por aqui, acreditando que nós demos uma ideia, ainda que en passant, como diria o francês, né? Superficial, né?
En passant não quer dizer superficial, en passant quer dizer de passagem, mas superficialmente desses dois efeitos que o perispírito consegue, que é a invisibilidade e a transfiguração, né? E gostei, fiquei muito feliz com as perguntas, espero ter atendido todas. A Maria Tereza disse aqui que entendeu, que bom, Maria Tereza, que Deus te abençoe ainda uma vez, né? O que é muito importante, né? A Estela está colocando aqui, vamos ver se o perispírito não é pura energia como o espírito. Deixa eu descer aqui. Ai. Jesus, o quê? Oh, Jesus, cadê? Um momentinho aqui. Eu não achei o comentário aqui. Aqui. O perispírito não é como um campo energético que atrai, expande e emana energia. Então, através dele, sentimos a presença do espírito ao nosso redor. Com essa percepção, isso pode afetar o corpo físico com sensações físicas? Exatamente, Lidiane. Essa percepção, a sensação é o efeito dessa relação. Agora, melhorar essa relação e qualificar essa sensação depende do nosso aprendizado e de nossa conduta, sabe? Então, na medida em que a gente cresce para a realidade espiritual, na medida em que a gente cresce no tocante à questão moral, emocional, nós melhoramos esse efeito. Ou melhor, outros espíritos com menos qualidade moral não vai conseguir nos atingir. Mas a mediunidade tem todo esse efeito, né, de trazer para nós aquilo que o espírito está sentindo, aquilo que ele está vivendo, né? Entendeu? E ele é energia, sim, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou ler para vocês aqui, que o Mauro me pediu outro dia, eu até esqueci, né? Hoje nós fizemos a terceira aula com transfiguração e invisibilidade. Depois nós teremos emancipação da alma, aparições de pessoas vivas, a bicorporidade, um ligeiro resumo do estudo do perispírito, a mediunidade, propriedades do perispírito, só lá na 8ª aula que nós vamos entrar em propriedade do perispírito. Na 9ª aula nós vamos ter a continuação dessas propriedades e funções do perispírito. Na 10ª aula nós vamos fazer como fazemos na escola, né? Um resumão de tudo isso, agradecidos ao Pai pela oportunidade. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine cada vez mais, e cada vez que a gente procurar e aceitar e entender todas as ocorrências humanas e espirituais conosco e compreendermos que são lições necessárias e que nós temos que desenvolver e resolver essas equações, porque são equações emocionais, são equações espirituais, que cabe-nos alcançar resoluções. Então, aprendamos sempre e cada dia, né? Agradecidos a Jesus, que é o maior lume na nossa vida. Agradecidos a toda a pleiade de espírito que esteve com Kardec, entre eles também alguns discípulos, Paulo, por exemplo, né? Agradecemos ao grupo espiritual que protege a família, ao grupo espiritual sob o comando de Cabo Arixútil, que protege as casas espíritas que tem aqui no planeta,
que protege esse grupo que trabalha com aspectos virtuais. E, mais uma vez, recorremos à prece que Jesus ensinou, consolidando o nosso aprendizado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Jesus, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Mestre, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja.